A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus. Esse é o nosso Deus, que a gente confia, que eu e você estamos debaixo de suas asas e estamos seguros. Aonde com tua mão forte dele, poderosa, à sombra da tua mão direita, nós estaremos em proteção. É sobre essas mãos de proteção que também temos que ter lealdade, sermos verdadeiros, andarmos debaixo da palavra do Senhor com seus mandamentos. Por isso que a porta estreita, ela não é nada convidativa para toda a multidão. Querem passar por portas largas, ela dá mais acesso, tem mais folga. Muita gente entra ao mesmo tempo. Aleluias, mas a porta estreita nos coloca em situação de espremer-se. E espremer-se dá dificuldade, tem mais contato, fica mais apertado, passa com mais dificuldade. E neste aperto de dificuldade requer esforço para você passar. Então, mas quando você adentra para a parte interior, você vê que chegou em uma grande sala. E é nesta sala que Deus honra. Aleluia, Deus nos guarda. Deus nos leva para o pódio da vitória. Então permanecemos firmes. Firmes, porque não é fácil. A portona, todo mundo está dentro. Eita, você vai ter até surpresas de quem está todos. Muita multidão. E geralmente tem facilitadores para a grande porta. Mas não encontra lá. Porque tem tanta gente disputando aquele espaço, como você vai poder viver naquela folga dentro, internamente. Você está entendendo? Porque eu já entendi. Glória a Deus. E quando Deus traz uma palavra, Ele nos dá, aleluias, testificação sobre ela. Poderoso Deus, eterno Pai, agradecemos, Senhor, esta bondade e misericórdia que dura para sempre para com os teus aqui na terra. E até para aqueles que não são teus também, Senhor, o Senhor está dando um tempo. Agradecemos, Senhor, como é bom dizer que o Senhor é maravilhoso. Tem situações apertadas, mas o Senhor é tremendo, é bom, é muito bom. Aleluias, porque o Senhor dá a todo momento a chance e espera por nós fazermos o que agrada aos teus olhos, Senhor. Obrigado. Hoje eu só quero lhe agradecer. Gratidão, Senhor, por todos aqueles que estão aqui neste momento, ouvindo a oportunidade. Gratidão, Senhor, que o Senhor cortou o laço, ele foi partido e todos eles escaparam. Gratidão, Senhor, porque o ar que nós respiramos é o Senhor que dá para a vida e fornece o dia inteiro, o dia de graça. Gratidão, Jesus. Tu és tremendo, intercedendo por mim, intercedendo por todo o seu povo na terra, perante ao Pai. Obrigado, Senhor. Amém? Deus ama a gratidão do que Ele faz. Aleluia. Vamos para as espadas. Ela está tinindo. Eita Deus. É algo assim fenomenal. Que a gente pergunta, Senhor, a minha parte me dá, Senhor, porque precisamos nos precavermos. Não somos bonzinhos e boazinhas. Deus disse, não mente, fala a verdade. Bom é o Pai que estás no céu. Esse é bom. A ira dele tardia, demora para chegar, para dar tempo de se arrepender-se. Para dar tempo, como tem no Salmo 51, chegar nos corações aquebrantados, porque ele ama. Deus disse, olha, Deus não está falando de igreja, Deus não está falando de sacrifício de tolo, Deus não está falando de sacrifício de melhores cordeiros, melhores ovelhas, melhores, aleluias, ofertas que você leva de em cifras, em volumes, em pix. Ele ama coração aquebrantado, cheio de gratidão. Não é o tamanho da oferta, porque ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono. Eita, Jesus está falando. Eita, Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos para o Salmo 52, que as espadas foi coladinho no 51. Aleluia. Poderia parar aqui. E Deus já falou e conversou comigo e com você. Mas como tem uma programação do céu entregue hoje,
Aleluias. A gente programa e Deus disse, foi coladinho, perceba? Mas ficou no 52. Aleluias. Glória a Deus. Pega as espadas, vamos parar elas, para a glória do nome de Jesus. Eu me alegro, porque são guerras. Mas Deus tem dado graça para se manter de pé. Quando não é a hora, pode chegar 1001 guerras. Mas está chegando o momento e a hora certa da sua vitória. E as guerras não são para te matar. É para te fortalecer. É para te preparar para o futuro de uma guerra maior. Aleluias. E ser vencedora. Se mantendo na palavra. Pega aí a sua. Vamos lá. Onde é que você esteja? Prepara o momento. Já começa dando um gostei, um coraçãozinho para a glória do nome daquele que te deu a vida, para que outras vidas sejam alcançadas. Aleluia, seja um evangelista, mensageiro do Senhor, aquele que é o grande rei, o dono de tudo, do ouro da prata, a quem você está buscando ajuda para ver todas essas finanças, sim. Porque o Satanás, ele fica ao redor para querer dragar as finanças. Dragando as finanças, ele traz desassossego. Você vai ficar desassossegada, vai ficar em guerra mental. E isso faz parte dos planos do Satanás. Tirar sua paz. Mas ele voltará de um caminho. Está aqui na escritura que do caminho que ele vem, ele retorna por 7, de onde nunca deveria ter vindo, diz o Senhor. Então pega aí que Deus é bom. Maravilhoso. 52, vamos partir do primeiro, para a glória daquele que é o dono da honra, é o dono de tudo, é Ele. Aleluias. Porque você se vangloria do mal e do ultrajar a Deus continuamente. Ó homem poderoso, sua língua trama destruição, é como navalha afiada cheia de engano e você prefere o mal ao bem. A falsidade em lugar da verdade. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele agarrará e arrancará da sua tenda e ele desraigará da terra dos vivos. Eita Jesus. Os justos verão isso e temerão e rirão dele, dizendo: veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio. Eita Deus. Confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio na sua maldade. Mas o eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizestes. E na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Aleluia. Esse é o Deus. Nós somos pequenos demais. Hoje vamos nos convidar à reflexão, à atenção, olhar com os olhos firmes, ficar na atalaia só passando os 360 graus, ou em 4, 3D. Enquanto os D você tiver, abra o olho. Eita Jesus. Aleluias. Porque Deus é bom. Aqui diz que cair, aleluias. Saiba que Deus arruinará, ele vai destruir, arruinar, porque ele fala de destruição no futuro, arruinará para sempre e agarrará, ele vai arrancar, vai da casa daquele que desraigou dessa terra. Eu entendo que não está nela. Aleluias. Mas o que Deus chama atenção para mim, que eu fui buscar, que nada é em vão, nada é acaso, nada é à toa. O Salmo 52 fala de Davi quando o edomita Doeg vai lá e deleta, fofoca, mantém uma intriga. Ele vai deletar, dar informações a Saul, que já tem aqui dizendo por que você se vangloria no mal e ultraja de Deus continuamente.
Porque você está em cima do poder e acha que não precisa de Deus porque você tem tudo. Lembra que Davi tocava a harpa para Saul para acalmá-lo. Ele tinha ali possuição de demônio que deixava ele em completo transe amando de Deus. Um momento e outros momentos endemoniados, né? Entendo. Deus permitia a Saul ficar na condição de transe para que o mover do Senhor se realizasse através da mão de Davi. Como Davi ia adentrar naquele palácio, trabalhar para um rei que se afasta das situações da direção de Deus. Mas como Deus ia capacitar Davi, ficando bem bom no palácio, só dizendo, servindo, e Saul passando a mão na cabecinha dele. Como você é bacana, Davi. Você é o meu melhor soldado, o meu melhor guerreiro. Não ia dar certo. Davi não ia avançar, que ia ficar muito no conforto. Oi, Deus já está falando. A direção da palavra era outra e Deus está trazendo para mim desta forma. É porque nós nos mandamos. Quem se manda em nós é o grande, aquele que cobre com as asas a tua casa e teu povo. Então eu ficaria confortável demais, sendo muito amigo do rei. Mas esse rei tem uma descrição de tirano. É a proporção que ele foi crescendo. Ele foi se colocando em posição de homem poderoso, de guerreiro poderoso. E Davi, de vez em quando, ou quase sempre, tocava a harpa para acalmá-lo. Era tipo de afronta, era guerra para Davi todo o tempo. Deus está dizendo, nessas guerras eu te preparo. Para que você não tenha ideia do seu futuro. Eita Deus. Tu não tem ideia do que te reserva. Se tu anda em cima da justiça, o que está escrito se cumprirá. Agora, se você desviar para a vida do mal, aí a coisa vai ser também, tu não saberás o teu futuro. Aleluias, Deus é tremendo. E este homem chamado, aleluias, Doeg, era um homem ali que prestava serviço ao rei Saul. E ele viu, né, no encalço, daquelas tantos encalços que Deus, né, permite. Eita, Deus já está falando. De ir atrás de Davi. Davi fugindo de Saul. Ele foi parar em Nebo. Mas também em uma cidade próxima da caverna de Adulão, que depois ele foi se refugiar lá com aquela família, aleluias. E ele aprendeu a lição e lá ele falou a verdade. Eita, Jesus. Aleluias. E aqui esse Doeg foi lá e disse, ó, Davi está em tal lugar, com tal sacerdote, e eu vi lá, ó, dando comida no templo e a espada a ele. Eita, Jesus. Acendeu a ira de ódio daquele que já odiava, por inveja também. Saul disse que tinha matado de 100, de 1000, e Davi já tinha matado de milhares. Isso acendeu os olhos dele de ódio quando ele viu que Davi, o guerreiro, que já tinha conquistado e destruído exércitos maiores que ele. E ele levou essa palavra para ele, disse, ó, aconteceu isso, viu? Tá lá em Nebo, viu? Comendo um bem bom no palácio, no templo, o sacerdote dando na boquinha dele, viu? Que mente e língua maligna. É o que Deus falou aqui. Fale somente a verdade. Eita Deus. Oh, aleluia, Jesus. Porque a língua é uma navalha afiada. Para de disse-me-disse que leva até mesmo a vida de... Você pode estar pondo risco a vida de uma família como Davi fez. Davi não falou a verdade, porque foi para lá em Nebo, se refugiar lá com os sacerdotes. Eram 85 sacerdotes ao derredor de Amaleque. Eita Deus, eu não sabia com profundidade. Passou lá para Samuel, mas eu passei rápido por essa palavra. Porque dentro de uma palavra, um capítulo grande, se não for aquele, o texto for exatamente aquele, falamos de um outro que Deus entrega. Aleluias. E ele não falou com a verdade. E colocou Amaleque em risco. Por quê? Porque não contava que existem pessoas na terra que preferem dar legalidade ao mal
do que fazer o bem. Ele foi lá e disse, já sei onde Davi está. Davi está comendo pano propiciatório e recebeu a espada. Eita Deus. E este homem mau, tirano, como Saul, se comportando, e aquele homem também que tinha cargo de, aleluias, de guerreiro, foi dar a língua nos dentes. Eu tô falando desta forma porque possa ser que Deus esteja querendo entregar a quem Ele quer entregar. Porque Deus, às vezes, as palavras bonitas não atinge quem o Senhor quer, o alvo. Porque quando o Senhor quer um alvo, é porque o Senhor quer salvar, como o Senhor fez com Davi. E pense que aquela maldade se tornou uma desgraça para uma pessoa que estava inocente, que foi ajudar Davi. Ele ali ajudando, e Davi omitiu, ele mentiu o verdadeiro sentido que ele estava ali, que estava fugindo do rei e não prestando serviço ao rei. Foi essa a palavra. Mas aí a gente não sabe que está às espreita ao redor o cão, o Satanás, que fica às espreitas ruindo, bramindo. Tinha ao redor, no encalce dele, um homem que ia chegar lá e ia fofocar tudo. Ia deletar tudo, ia entregar por inveja. Ele foi movido pelo espírito da inveja, que você fica, eu quero isso. Onde está aquilo? Onde comprar? Isso Deus não gosta. E ele, movido pela inveja, que viu Davi comendo no propiciatório, pelas mãos do sacerdote, cheio de amor, ajudando Davi. Porque Davi não disse o verdadeiro motivo que estava lá. Mas aqui Deus é fiel, e este Salmo 52, da música, do poema de Davi, quando Edomita Doeg foi a Saul e contou que Davi foi na casa de Ameleque. Lá está o resultado disso, irmãos. Lá em Samuel 21, aleluias, 22, 9 a 10, quando esse Doeg, o Edomita, o servo de Saul, falsamente acusado de conspirar contra Saul, né? Eita Deus! Porque aconteceu que Ameleque, enganado pela mentira, o preço foi alto. 85 sacerdotes foram matados da mão do Saul. Quantas pessoas da legalidade ao inferno para fazer coisas vis e coisas más. Da legalidade ao inferno para se manter na sua postura, uma postura que desagrada a Deus, quer tirar, fazer tormenta contra outros, é perturbar a mente de outro, é se fazer escravo do Satanás para que dentro de si já tenha essa tendência. Mas o inferno, como conhece muito bem, aleluias, o que nós fazemos, que a gente deixa, exposto, ele vai pegando para usar contra nós. E muitas dessas vezes é permissão do Senhor para duas coisas. Ou você está diante de uma caminhada que Deus está ali provando para dizer assim, isso aqui é que você vai encontrar inimigos ferrenhos lá na frente. E você precisa ter saúde mental, psicológica para tirar de letra. Você vai encontrar, não vai encontrar mentirosos, você vai encontrar caluniadores. Pior, porque a mentira tem um pai. O pai da mentira é o diabo. E você fica qualquer negocinho, olha, não é isso não, porque aquilo outro, viu? Você fica com seus remendinhos. Esse remendinho é as mentiras que ficam ali lançadas no dia inteiro do indivíduo. E esse indivíduo está sem saber que está submerso no inferno. Porque fica de arranhuras de palavras, de negocinho emendado, historinha malá, meia cá, reconstruída, porque eu não quero machucar ou ofender. E você fica entranhado na mentira, entrelaçado, e Satanás te laçando para ver você no inferno. Mas como você foi chamada para viver as coisas do céu, e hoje você está sabendo como você tem que se comportar, você vai dizer, eu hoje rejeito. A tendência minha, vamos parafrasear agora,
Você vai dizer, é tendência minha? Vou desfazer essa tendência. Deus, me ajuda, Senhor, quebranta meu coração com a tua presença, que eu vou deixar de falar essas fofocaria. Porque se eu saio de um lugar e levo notícia de um lugar, isso é uma falta de educação em fofoca mesmo. Eu vou deletar um espaço onde não me pertence, onde aquela pessoa me confiou estar e eu estou levando. Cai. Deus não se agrada. Mas aqui diz o 52 Salmo que na fala de Davi ele se arrepende. Ele disse, por que eu não falei logo que era o que eu estava fazendo lá? E aí ele protege Abiatar, leva consigo Abiatar em sua vida, porque aqui ficou a descendência, a única que ficou viva foi ela. Aleluias. E ele ali guardou esse sacerdote. Deus está dizendo, a promessa, ela vai crescer. A promessa vai frutificar. Ficou sim, 85 foram mortos por situações com quem a gente, olha, tem que ter cuidado com alianças. Tem que ter cuidado com quem a gente está por perto, com quem a gente está se aliançando, para não cair em um engodo desse. Aleluia. Mas ele se arrependeu e disse que os maus ele arranca. E tu sabes como foi o fim de Saul. Saul não ficou, ele foi um objeto para Deus, foi chamado porque o povo pediu um rei, mas naquele momento ele também foi um objeto para capacitar Davi. De quantas fugas Davi fez para se livrar do rei, da morte, das mãos dele. E quando Davi teve Saul em suas mãos, ele foi lá, deixou um cântarozinho, uma vasilha e disse, eu tive aqui, eu não o matei. Porque Deus levantou você. Você é ungido de Deus. E eu não faço o que é de errado para com o meu Senhor. E aí eu creio que nessas andanças da vida de Davi, e daí o Senhor disse, és menina dos meus olhos. Davi se aproxima muito de nós. Um homem com seus percalços, caía, levantava, se arrependia de alguma situação profundamente, mas ele nunca parou de adorar. Parou de adorar Deus, buscar a palavra do Senhor. Ele nunca deixou a sua lealdade ao grande rei, porque ele sabia que ele é tão poderoso, ele arruína para sempre. Ele arranca do lugar onde está e tira dos vivos. Não vai ter dinheiro que pague a sua estadia onde você está. A estadia de grande empresa, de homem mau e tirano. Não vai ter dinheiro que vai você fazer se você se safar quando você escolheu o mal para viver. Então você que Deus te ama, não siga atrás dessas maldades. Não se alie em situações de maldade. Não se alie em pessoas que têm... Você sabe que a pessoa faz situação que não é íntegra. Você sabe. Mas mesmo assim, você gosta de um convívio, de um leva e um traz. Tu sabes quem é presta e quem não presta. Aleluias. Mas para Deus ninguém engana, ninguém mente. E nisso nos confronta a palavra. O Salmo nos dá lamento e advertência. O Salmo nos leva a dizer que tenha cuidado com o que falamos. Tenha cuidado com o que falamos e para quem falamos. A palavra, ela provoca a destruição e provoca a vida. Ela salva, ela também amaldiçoa. Então, no dia de hoje, Deus, Senhor, me faz, Senhor, manter firme nas tuas promessas. Eu sei o que é mal, eu sei o que é bem. Não me deixa fazer o mal, Senhor. Na minha fraqueza, me sustente, Jesus. Porque no final, Deus sempre honrou a vida de Davi e todos os seus descendentes, que ele diz, toda sua descendência subirá ao trono. E Deus cumpriu. Deus tem promessa para cumprir. Não caia em engodo. Você viu pessoas más caindo, não foi? Aqui diz a palavra do Senhor, que não tem dia que não vem e não caia na mão de Jesus. E Deus não faça a justiça. Esses que te perseguiam, esses você tá vendo como é que Deus faz. Quando cai na mão de Deus, não tem ninguém quem tire. Quando cai na mão do diabo, Deus arranca de lá, limpa com o sangue dele e leva para o pódio da vitória. Aleluias, obrigado, Deus.
Nos livra, Senhor, de toda intriga, de toda fofoca. Nos livra de toda língua, de todo laço, Pai. Ajude-nos, Senhor, a discernir o que vem de Ti e o que não vem de Ti. Coloque em Tuas mãos, Senhor, quem é laço e quem não é laço, Senhor. E se porventura tem projeto Teu, Senhor, sobre essas vidas, que venha a Tua graça sobre elas. Aleluia. E nos livra do engodo do maléfico. Amém? Nunca faço assim oração no final. Poderoso e eterno Pai, agradeço pelo aviso, Senhor, mas também pelo ensinamento. O Senhor diz que se apraz daqueles que coopera para o bem que o Senhor vai entregar. Só é permanecer na posição. Está estreitinha essa porta apertada, mas é nela que fiquemos. E aqueles que ainda se fazem o mal ao nosso redor, o Senhor diz que está nos preparando. E a conta para aqueles que fazem vai chegar, que na tua mão ninguém escapa. Obrigado, Jesus, que tu és maravilhoso e essa vida aqui agora recebeu do Senhor a tua mão abençoada de benevolência. Amém? Graças a Deus, toma posse, que Deus diz que a gente vai chegar no pódio da vitória.